Uma das grandes dificuldades que os líderes têm é não escutar a sua equipe. E eu lembro que a gente trouxe muito essa informação, né? Dessa escuta, mas uma escuta ativa de fato, né? E não só estar ali presente. Eu lembro que nessa temporada a gente conversou um pouquinho sobre a questão de autonomia, né? Que os líderes têm grande dificuldade nesse processo de delegar, de como dar essa autonomia assistida, vamos dizer assim, dentro da sua cadeia de aprovação mesmo, e o quanto foi importante quebrar alguns tabus, quantos líderes são tão centralizadores e quanto isso não é bom para ele, nem para a sua saúde física, nem mental, nem para suas entregas, e consequentemente não há o desenvolvimento do outro, impacta também um pouquinho, né, a organização como um todo, mostrar um pouco ser exemplo, fazer esse convite de olhar um pouco para você. E o tempo que o líder precisa se dedicar para a sua equipe, né, para cuidar do RH. Isso. Porque isso foi um ponto que a gente também sempre vem trazendo e que muitos líderes entendem que isso não é relevante. Né? Então aquela conversa, aquele feedback constante, que foi mais da primeira temporada, mas acabou passando pela questão de criar esse ambiente de confiança. Então o líder precisa, sim, quanto maior, digamos assim, a posição da sua liderança, maior é o tempo investido em pessoas. Perfeito. Claro que você sempre vai dedicar tempo a pessoas, mas quanto mais estratégica é a sua liderança, mais tempo você vai dedicar. Né? Eu digo assim, na alta liderança falam até em 40% do seu tempo dedicado às pessoas. É impressionante esse número. É a coisa mais importante em qualquer momento, em qualquer situação, que era a tomada de decisão. Perfeito. A gente fez um episódio, eu particularmente achei muito legal, e eu lembro que eu falando de um podcast, e eu vou dizer para você, eu tive um privilégio, né, de fazer essa live, não só de tudo que a gente está aqui conversando, etc., mas como era obrigado a ouvir o podcast, e várias vezes ouvia mais de um para escolher um podcast, então para mim foi um enriquecimento enorme, né? Então teve um podcast especificamente que ele falava o seguinte: em primeiro lugar, pior do que tomar uma decisão errada é não tomar uma decisão. Né? Isso aí para mim foi muito legal de ter essa frase, porque ela carrega um monte de coisa com isso, né? Então a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer o tema, você precisa conhecer. Então você precisa pegar o máximo de informações possíveis. Depois disso você precisa analisar. Perfeito. Para ver quais os impactos, ele deu o passo a passo, etc, né? Foi bem legal, eu lembro. E no final você pondera. Isso. Então são as 3 etapas que você tem que ter para tomar uma decisão racional e bem tomada. Então se a gente seguir esses 3 passos, né, de conhecer o problema, analisar e ponderar, você vai chegar no final das contas com a melhor decisão possível.